Muito bem. Você sabe qual é o tipo de yoga que você pratica? Então hoje eu vou mostrar para você a importância de você saber a fundamentação do yoga que você pratica. Eu sou Micael Freta, sou diretor aqui da nossa escola. Estamos hoje aqui com alguns alunos participando do curso básico de yoga. Hoje nós vamos aprender sobre a cronologia histórica do yoga. A definição de yoga é qualquer metodologia que conduza ao samadhi, estado de hiperconsciência. Então, quando você diz que pratica yoga, você não está dizendo muita coisa, simplesmente dizendo que pratique yoga, a gente precisa saber qual tipo de yoga você está praticando para que você possa se situar dentro do processo de observação dessa filosofia, onde que ela está situada, qual a sua linhagem, qual o seu mestre, qual a sua tendência, e aí você desenvolver ali através desse processo de conhecimento. Cronologicamente, para a gente situar, o yoga ele está dividido em dois grandes blocos. Ele está dividido em yoga antigo e também em yoga moderno. Então já sabemos que o yoga ele possui dois grandes blocos, o yoga antigo e o yoga moderno. O nosso yoga ele faz parte do yoga antigo. Nosso yoga é o yoga mais antigo que tem, denominado o yoga pré-clássico. O yoga pré-clássico é um yoga que tem mais de 5.000 anos. É um yoga muito, mas muito antigo. Todo o yoga antigo ele tem uma tendência naturalista. Digamos que um yoga é naturalista quando ele é de linhagem Samkhya, ou seja, naturalista. Ele é predominantemente Samkhya, naturalista, ou seja, ele observa muito as leis da natureza sem nenhum misticismo. O outro tipo de tendência do yoga moderno é o Vedanta. O Vedanta, que vem da palavra Vedas, né? Ele tem uma linhagem mais mística, mais espiritual. Então, o que diferencia basicamente o yoga antigo do yoga moderno é que o yoga antigo ele é predominantemente naturalista, de linhagem Samkhya, e o yoga moderno ele é predominantemente de linhagem Vedanta, místico. Por que eu falo predominantemente? Porque provavelmente já existia aqui no período antigo alguns vestígios do yoga Vedanta, o yoga místico. E existe até hoje, na Índia, no yoga moderno, o yoga Samkhya, mas predominantemente ele é místico, ele é Vedanta. Muito bem. O yoga pré-clássico, que é esse aqui, que é o nosso, né? Ele foi criado por Shiva há mais de 5.000 anos. Mais de 5.000 anos. 5.000 anos antes de Cristo? Sim, Rafa? Sim. Sim, antes de Cristo? Então tem quantos mil anos desde hoje até a sua existência? Se fosse 5.000 anos de Cristo, mais 2.000 anos que a gente tem, seriam 7.000. 7.000. Não, mas 5.000 da atualidade até Shiva são 5.000 anos. Então são quantos mil anos antes de Cristo? 3.000. 3.000 antes de Cristo. Mas se a gente pegar da atualidade até hoje, são quantos mil anos? 5.000 anos, tá? Isso é pegadinha, só fiz para ela dar uma... pensando, né? Muito bem. Então, a literatura desenvolvida por esse período é denominada Upanishads. As Upanishads são escrituras muito antigas, aonde a maioria delas, esse conhecimento era transmitido de boca a ouvido. O Upanishad quer dizer sentado. Então o mestre se sentava com seus discípulos, geralmente ao redor da fogueira, e contava histórias sobre filosofia, sobre desenvolvimento pessoal, e ali o aprendizado ele era passado de boca a ouvido, não existia ainda a escrita. Shiva provavelmente ele era analfabeto, não sabia escrever, e todo o
conhecimento dele foi passado de boca a ouvido aos seus discípulos, que passaram para outros discípulos, que passaram para outros, e assim o yoga foi sendo ensinado durante milênios, mestre, discípulo, mestre, discípulo, mestre, discípulo, mestre, discípulo, até que ele chega hoje aí em você, aí em casa, recebendo esse conhecimento milenar. Então tem uma linha sucessória de mestre e discípulo que vem acompanhando esses milênios, e hoje ela chega até você graças a esse compromisso de perpetuar autenticamente esse conhecimento milenar, filosófico, de desenvolvimento pessoal. Então Shiva, ele era um bailarino, através da virtuosidade das suas técnicas, ele chegou a um estado denominado Samadhi. A meta do yoga é o Samadhi. Mas é muito bom a gente situar qual a linhagem, qual a tendência, para que você possa compreender realmente o que vai desenvolver melhores resultados dentro do seu processo de evolução. Lembrando que o Swastika, parte técnica do método De Rose, é constituído da sistematização desse yoga que a gente está abordando aqui, o yoga pré-clássico. Depois do yoga pré-clássico, dentro do yoga antigo, surgiu o yoga clássico. O yoga clássico ele tem mais ou menos, surgiu no século III a.C., AC. Não sei se dá para enxergar lá atrás, mas aqui é o século III AC. Ficou apertadinho, né? Mais ou menos aqui, tá? Século III a.C. Ele foi codificado por Patanjali. Patanjali era um grande mestre. Patanjali, ele era, por exemplo, conhecido Patanjali. Ele era conhecido como o cara que tinha 1000 profissões. Ele era matemático, físico, ele era médico. Então ele tinha um conhecimento muito, mas muito grande, era muito reverenciado, tinha muita credibilidade nesse período. E ele ressurgiu com o yoga que tinha sido já detonado pela invasão ariana. Aqui nós temos dois povos, né? Aqui são os Drávidas. Os Drávidas eram uma sociedade não guerreira. Toda sociedade não guerreira, ela tende ao matriarcalismo. Então nessa sociedade era desenvolvido muita cultura, arte, filosofia, gastronomia, arquitetura, boas relações. E aí os arianos, quando chegaram na Índia, eles invadiram a Índia e acabaram com toda essa cultura, detonaram toda essa cultura, que é uma cultura patriarcal, aqui é uma cultura matriarcal. Então os arianos, ou os brahmacharyas, vou pegar aqui a linha do Drávida, é Tantra, ou seja, uma filosofia matriarcal, de características matriarcais, sensoriais e desrepressoras. E aqui nós temos o Brahmacharya, Brahmacharya, que vem de Arya, né? Ó. Brahma, seguidor do pai, é Brahma, que é uma linhagem patriarcal, ela é antissensorial, né? Ela é totalmente antissensorial, vou botar aqui pontinho S, e ela é totalmente repressora, contrário dessa linhagem aqui, Tantra. Então, quando os Brahmacharyas, os Aryas, invadiram a Índia, eles acabaram com toda essa cultura. Patanjali, ele é Brahmacharya, ele foi o invasor, ele invadiu a Índia. No século III, ele sistematizou o yoga clássico, também chamado de Patanjala Yoga, ou Yoga Darshana, ou Patanjali Raja Yoga. E ele escreveu o famoso livro Yoga Sutra. Nesse livro, ele desenvolveu uma tese. Naquela época, para você desenvolver uma tese era muito difícil, até hoje ainda é. Existem padrões que têm que ser aceitos pelo métier, né, acadêmico. E como ele era um filósofo, ele era uma pessoa de grande conhecimento, ele teve uma aceitação e uma penetração muito rápida, e esse livro rapidamente se expandiu por toda a Índia,
e o yoga começou a ser aceito na Índia, porque até então agora ele era não aceito, ele era até reprimido pela prática, né? E como Patanjali escreveu esse livro e aceitando essa filosofia, o yoga começou a ser aceito e se tornou um darshana na Índia, um ponto de vista, é o primeiro grande ponto de vista da Índia, faz parte da cultura da Índia, o yoga. Porém, o Yoga Sutra de Patanjali foi a primeira grande deturpação do yoga, porque o yoga ele era tântrico e aqui ele passa a ser brahmacharya. Ele muda a proposta, mas ainda continua sendo um yoga samkhya, um yoga naturalista. Muito bem. Depois disso, nós temos dentro do período nós temos o yoga pré-clássico, clássico. Depois a gente tem o yoga medieval. Medieval é até um nome assim que lembra uma coisa muito antiga, né? Parece aquela coisa dos cavaleiros da tábua redonda, né? E aqui a gente está falando do yoga moderno. E por último a gente tem o yoga contemporâneo. Contemporâneo que também não é tão recente, tá? Por exemplo, contemporâneo. Muito bem. Então, aqui nós temos, dentro do período de época, não botei a época, né? Mas enfim, a época, vou pular então a época. Então aqui nós temos um grande mestre que surgiu aqui no yoga medieval, chamado Shankaracharya. O Shankaracharya, ele não era nem